Assegurar educação inclusiva e de qualidade talvez seja um dos objetivos com maior poder de transformação da sociedade. Um país mais educado gasta menos com saúde pública, tem níveis de segurança mais elevados, maior escolaridade faz com que, direta ou indiretamente, uma economia funcione com mais eficiência. Que avaliação precisamos fazer no ensino público aqui do Brasil, professora? Bom, a educação, sem dúvida, é um ponto fundamental para a gente alcançar o desenvolvimento. Então, acesso à educação de qualidade é essencial. Sem isso, a gente não consegue avançar, né? Então, se a gente pensar em termos de ensino público no país, ou aqui no estado do Ceará, a gente consegue enxergar avanços. A gente consegue ver que há um processo de inclusão maior. Hoje você tem poucas pessoas que a gente pode dizer que estão fora completamente do processo de educação, digamos assim, formal, né? O que não significa que esse processo esteja sendo o ideal e que tenha a qualidade necessária, que possa de fato gerar uma condição para essas pessoas se incluírem nos processos de trabalho ou de discussão ou de cidadania. Então a gente precisa avançar na discussão da qualidade do ensino público, como esse ensino está se processando e o que de fato ele está deixando para essas crianças. Mais do que indicadores, mais do que índices, qual é o processo de formação que está sendo implementado pelo ensino público para que essas pessoas tenham de fato a condição de participar do mercado de trabalho e da vida social como um todo, né? Então acho que essa é a grande discussão hoje, qual é a qualidade que a gente está implementando em termos de ensino público, uma vez que o ensino público ele é fundamental para a inclusão. A maioria das pessoas na sociedade ainda hoje não teria condição de pagar uma educação de qualidade. Então, o ensino público ele é fundamental. Então, qual o ensino público que nós estamos hoje levando para essas crianças? Mais do que indicadores de desempenho, qual é a condição que essas pessoas estão tendo, depois de concluído o seu estudo, de se inserir no mercado de trabalho e de ter uma boa participação social. Eu acho que a gente precisa discutir isso hoje e quando a gente trabalha com os ODS, trabalha com uma plataforma como o Ceará 2050, eu vejo nisso uma chance dessa discussão. Porque são plataformas, são objetivos, são metas que buscam discutir para além de números, mas também buscam discutir, por exemplo, formar um processo de avaliação de como essas pessoas estão se inserindo depois de concluir seus estudos, especialmente quando ela vem de uma unidade pública. Então, acho que é essa discussão que a gente precisa fazer hoje sobre a educação pública no país. Onde investir, né? Assim, no ensino médio, no ensino superior? Porque quando a gente fala também dessa formação, o ensino, né, infantil também, ele pode ser um divisor de águas naquela criança ou naquela localidade onde aquela escola foi bem, né, implantada, digamos assim. E outra vez, como a senhora também falou, no ensino profissional, talvez, né, depois daqueles jovens, ensino médio, não sei o que fazer, um ensino profissional de uma escola técnica, também pode dar um sentido, né? Ou então um caminho para esses jovens. Reforçando o que a professora falou, a educação ela é a base do desenvolvimento também econômico. Para a gente poder atingir a sustentabilidade hoje, através das 3 dimensões, social, econômica e ambiental, a educação ela tem um papel importantíssimo. E a gente vai até pela causa. A própria continuidade dos ODS hoje foi um pensamento no encontro da Rio Mais 20 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para se pensar numa possibilidade de continuidade através das lacunas da outra agenda. E uma dessas lacunas justamente foi o acesso à educação primária e básica das crianças. Então, através dessa lacuna, se debateu, se discutiu, através de 193 países da ONU, essa continuidade da agenda. Então, a educação ela vem como uma grande base e uma grande expectativa frente aos 193 países pactuados com a ONU e dos 17 ODS. E como fazer isso? Esse exemplo que eu trouxe agora há pouco do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, todas as mobilizações e as capacitações frente às organizações dessa comunidade do Vale, se trabalhou também a questão dos ODS da educação. Então, não se trabalhou a fome de forma isolada e separada. Então, trabalhou o ODS fome e pobreza junto com a educação básica. Então, a educação, eu considero que dentro dos 17 ODS, ele é transversal a todos. Da mesma forma que o ODS 17, que é parcerias, independentemente do tamanho ou do investimento que a instituição tenha, tem que se parcerizar, tem que se ter ajuda
para se implementar essa agenda tão desafiadora para todos nós. Então, acredito que a educação, junto com o ODS 17 parcerias, seja um ODS transversal para todas as instituições. E sem contar que existe também uma pesquisa bem legal dessa governança que vem, ou que estava trabalhando em cima da gestão dos ODS aqui no Brasil, de que quais dos ODS as empresas e instituições no Brasil estavam priorizando. E foi unânime. Então, as instituições brasileiras estavam utilizando sempre a educação como uma priorização de ODS para se implementar, mesmo que aquela instituição ela não tenha uma missão institucional, uma causa social ligada à educação. A gente sabe que para atingir o desenvolvimento temos que ter uma educação de qualidade. Eu queria só complementar, porque é tão importante esse tema da educação e você colocou umas coisas que eu achei interessante reforçar. Cada nível de educação, ele tem um objetivo diferente, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na criança que está ainda engatinhando no aprendizado, ele tem um momento muito importante de percepção da realidade. Então, esse momento é muito importante no sentido de você abrir as perspectivas daquela criança. Ela está mais disponível para o aprendizado naquele momento, ela está construindo o mundinho dela e a percepção dela. Então, é um momento muito importante levar esse tipo de visão do futuro, do meio ambiente, do cuidado com o outro, de todas essas coisas que a gente está conversando, de uma forma naturalmente que ela compreenda naquela idade, naquele momento que ela está processando a vida, né? Então é muito importante, eu acompanho crianças que têm uma formação construtivista diferente, que elas têm uma visão da sociedade muito mais ampliada, e elas conseguem ter uma consciência muito maior do que é preciso ser feito para cuidar do outro, para cuidar do meio ambiente. Então, você tem aquele momento importante de construção, precisa ser incentivado, valorizado, compreendido, né, naquele momento que ela está vivendo. Depois você tem o jovem, que já é uma outra construção, que ele precisa de outros incentivos, de outros estímulos, de outras formas de perceber o que é importante para a vida, né? Então, cada momento da educação, a gente pode trabalhar essa percepção de sustentabilidade de forma, sem dúvida, transversal, porque esse é o lance da educação para a sustentabilidade, passar por tudo e passar com uma linguagem adequada para cada momento, né? E aí você chega, por exemplo, no ensino público superior, mais ainda, né? Porque naquele momento você já tem o ser construído, e aí a gente precisa trabalhar na ação. Uma universidade pública, por exemplo, ela tem a chance de trabalhar projetos de extensão que trabalham com sustentabilidade, que levam não só ao aprendizado da vida para aqueles alunos, mas uma melhoria da qualidade de vida de pessoas que estão sendo também atingidas por aqueles projetos. Então, assim, a educação é o grande lance, né? É o que a gente realmente tem como a principal, digamos assim, instrumento de transformação da vida das pessoas. Mas não porque elas vão aprender aquilo ali, porque são obrigadas a aprender, mas porque elas construam esse processo ao longo da sua vida. E para isso a educação realmente tem que vir desde da primeira etapa de construção até o final da sua formação. E vale considerar também, que é interessante também a gente falar aqui, uma das organizações que trabalha a governança hoje dos ODS no Brasil é a Fundação Abrinq. E a Fundação Abrinq ela tem como causa social a questão da criança e adolescente. E eu trabalho hoje acessório para uma organização mundial chamada Child Fund. Então, tanto na Abrinq como a Child Fund, dos 17 ODS, 10 são votados para crianças e adolescentes. Então, prova aí que a professora falou, que trabalhar a base da criança, do adolescente faz toda a diferença, já que a agenda está para mais de 10 anos, então o público também, alvo é a criança e o adolescente. Então, é de extrema importância a gente saber que desses 17 ODS, 10 estão voltados para criança e adolescente. Como é que vocês veem, então, esse olhar diferente para a educação, ou, digamos, ou esse investimento que já tem sido percebido que é necessário ter, né? Mudou alguma coisa a partir do momento em que se falou mais nesse investimento de educação, nessa preocupação, né, digamos assim, com essa base? Tem mudado? Eu acredito que tem mudado, sim. Eu falo isso muito para as organizações que eu assessoro. A obrigatoriedade de algumas instituições, no sentido de se obrigar a implementação dos ODS, tem um lado bom disso. Porque se a gente for olhar as organizações do terceiro setor hoje, para que eles submetam projetos sociais para serem aprovados através de editais públicos, todos os editais públicos estão exigindo
trabalhar os ODS de forma transversal, inclusive o ODS Educação. Então, na hora que hoje também um investimento social privado, que é uma área nova da área de gestão empresarial, onde as empresas investem nas organizações do terceiro setor através dos ODS e que ali existe uma obrigatoriedade desses investidores para que essas empresas trabalhem a educação, aí sim, essa obrigatoriedade eu vejo como um benefício. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta de forma mais assertiva, existe uma consequência boa dessa obrigatoriedade. Então, eu consigo enxergar aí um avanço na questão da educação e também na implementação dos ODS com essa temática. Eu percebo, assim, desde a ECO 92, um processo que vai aumentando em termos de popularização de conhecimento e de institucionalização da ideia da sustentabilidade. Essa palavra institucionalização é muito importante, porque quando você coloca dentro do âmbito da instituição, não vamos dizer a obrigação, mas a necessidade de trabalhar com a perspectiva da sustentabilidade, você muda completamente o processo de gestão e, no caso da educação, o processo de aprendizado, né? Se a gente pensar numa criança que nasceu na década de 80, para uma criança que nasce hoje, ela já nasce num mundo onde ela tem estímulos diferentes. Sim. E muitos desses estímulos hoje estão necessariamente ligados à sustentabilidade, porque as empresas trabalham com isso, as escolas trabalham com isso, no dia a dia se discute isso, e a criança hoje ela tem acesso à informação muito mais do que há 30 anos. Então, quando esse processo se institucionalizou, depois da ECO 92, porque foi isso que aconteceu, a sustentabilidade passou a fazer parte das empresas, dos governos, das políticas públicas. Quando você tem esse processo de institucionalização, isso naturalmente entra na discussão social. Isso, por mais que você não tenha conhecimento, de alguma maneira aquilo está fazendo parte da sua vida. Então, as crianças, hoje, elas têm um acesso que uma criança há 30 anos não tinha. Então, hoje, elas têm, de fato, uma nova percepção da realidade. E isso é muito importante. Isso se deve, em grande parte, a esse processo de institucionalização. Quando você traz isso para a sua discussão diária e para o seu fazer diário. Isso acaba entrando na vida das pessoas. Naturalmente, a gente tem sempre que levar em consideração aquelas pessoas que estão excluídas, que foi o início da nossa conversa, né? E a gente precisa trazer justamente essas pessoas para esse espaço institucionalizados, para que elas tenham também o direito de fazer parte desse espaço que hoje se preocupa com a sustentabilidade. Então, às vezes, o que a gente percebe que falta na sociedade como um todo, no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo, tanto é que os objetivos estão aí para reforçar isso, a gente precisa trazer mais pessoas para o âmbito da institucionalização dos direitos sociais. Ainda tem muita gente excluída. Então, esse é o grande desafio, é que tudo isso que a gente sabe que é importante chega a essas pessoas que ainda hoje estão excluídas, né? É interessante reforçar também o que a professora falou. A gente fala aqui muito de empresas de gestão de terceiro setor. Da mesma forma que a plataforma Ceará 2050, de forma colaborativa, ouviu a iniciativa privada, a organização de terceiro setor e pública, a Agenda 2030 ela também ouviu vários desses públicos. E se a gente observar, porque a gente fala aqui, no caso eu mais atuando nas empresas, porque a gente fala muito da implementação das empresas. Essa Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela tem um viés mais corporativo do que a outra agenda. Os ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a iniciativa privada ela não teve tanto engajamento, e agora com os ODS, sim. Se a gente observar, os 200 maiores PIBs do planeta, as maiores economias do planeta, de 200, 157 são empresas. E por que não se trabalhar e se debater o tema dos ODS dentro das organizações? E se for também considerar a questão do terceiro setor, existe uma pesquisa bem interessante, uma pesquisa recente, de 2018, do IPEA, do Instituto de Pesquisa da Economia Aplicada, que vem trabalhando a questão da educação do fomento acadêmico. Então, a academia, de alguma forma, e a professora pode nos complementar aqui, de que está trazendo para o mercado hoje justamente resultados de pesquisas e conclusões de pesquisas voltadas aos ODS para o terceiro setor. Então, isso está sendo um grande ganho para o terceiro setor com relação aos ODS, porque existe um fomento acadêmico através de uma websérie falando sobre terceiro setor junto com o ODS, que até então isso não se via aqui no Brasil. Então, a educação, mais uma vez, ela está sendo contemplada com algumas dessas iniciativas. Então, eu fico muito feliz.
Dá para a gente comparar, falando em educação específica, no nosso estado a gente já tem alguns destaques, digamos assim, da educação cearense comparada com o resto do Brasil. Isso tem algum efeito na prática mesmo, esse destaque, ou esse olhar, assim, como referência, digamos assim, a educação aqui no nosso estado? Bom, assim, a educação, você tem várias perspectivas, vários olhares sobre a educação, como eu falei antes, né? Uma coisa são os indicadores, a gente perceber uma maior inclusão de pessoas no processo formal de educação. Isso é essencial, é importantíssimo, mas sempre pensando em que tipo de educação está sendo passada para essas pessoas. De um jeito ou de outro, isso é positivo. Sim. De qualquer maneira, isso é positivo. Especialmente em algo que às vezes a gente nem discute, que é a questão da autoestima. A autoestima das pessoas, quando elas se percebem dentro de um processo que está sendo reconhecido, é muito importante. Então, se você imagina uma criança que estuda numa escola que foi reconhecida como de qualidade por esses indicadores, ela vai se sentir mais valorizada, ela vai se sentir mais forte para ir adiante na sua vida e percebendo que a educação é importante. Então, de um jeito ou de outro, isso é importante, mas eu insisto que a gente tem que ir além dos indicadores, a gente precisa também, de alguma maneira, avaliar a qualidade dessa educação, porque é a qualidade dessa educação que vai nos garantir a inserção dessas pessoas depois na sociedade como um todo. Eu complemento essa sua pergunta, ela é bem instigante, porque assim se trata de grandes dimensões com relação à educação. A gente pode falar do ensino médio, fundamental e ensino superior. Como a gente está muito inserido no nível superior, eu consigo contemplar mais a sua pergunta. Hoje existe uma plataforma exclusiva para os ODS voltado a instituições de ensino. Essa plataforma, pelo que eu já vi aqui, não existe nenhuma instituição de ensino aqui no Ceará que já contemple essa plataforma. Então, é uma plataforma nacional e que, de alguma forma, está aí uma grande oportunidade para você que está nos assistindo trabalhar o tema dos ODS de forma acadêmica. A gente vê também a educação do nível médio e fundamental hoje muito forte, porque existem vários projetos, inclusive dessas iniciativas de premiação, muitas delas são de ensino da educação básica, média e superior. Então, eu considero que é uma iniciativa que hoje está crescendo e que a gente precisa ainda reforçar e potencializar. Ok, então a gente vai fazer uma outra pausa agora para o intervalo. Você continua com a gente daqui a pouquinho. A gente volta com Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.